Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Indiferente do horário que você esteja vendo a aula, né? A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre sinonímia e antonímia. Fácil da gente relacionar o que é isso, né? Vamos falar então sobre sinônimos e antônimos. Todos de acordo? Vamos lá. Então, na apostila de vocês têm ali dois cartazes, né? O que tá, vamos ler o verde. Adelante, está abierto. E o laranja, qué pena, está cerrado. Abierto e cerrado são antônimos. Ou seja, um tem uma ideia que contraponha o outro, certo? Então, isso são os antônimos. E o que são os sinônimos? São palavras que têm a mesma ideia, que querem dizer a mesma coisa. Então, é isso que a gente vai falar, de sinonímia e de antonímia. Isso ajuda bastante a aumentar o teu vocabulário, né? Ali diz, como puedes darte cuenta, no cartel de arriba, se juegan con los contrarios. Ou seja, eles brincam, né? Com essas palavras contrárias, né? Os antônimos são palavras opostas a outras. E os sinônimos indicam que tenha o mesmo significado. Palavras quase idênticas. Aí diz ali para vocês, melhore o teu vocabulário conhecendo alguns desses vocabulários, né? Na língua espanhola. Añadiendo, tipo, adicionando, né? A relação a seguir. Então, a gente tem, né? Na apostila de vocês, na página 30, a gente tem essa tabela. Como eu sempre digo para vocês, né, pessoal? Vamos pensar, quando a gente pensa, né, quando a gente pensa em palavras, evitar de pensar em palavra solta. Então, vamos sempre ter um cuidado de pensar como eu usaria essa palavra. Qual é a frase que vai me fazer lembrar dela? Deixa eu pensar, colocar isso aqui numa frase, porque ao construir uma frase, ao trazer essa palavra para um exemplo real, eu vou conseguir me lembrar dela depois, né? Vou ter facilidade em lembrar dela depois. Vamos ver lá, vocês sabem, né? Eu tenho que olhar na tela grande. Tá. Alto, então qual é o contrário de alto? Vamos meio rapidinho aqui, né? Porque são só palavras, mas aí quando eu te falo alto, você pensa assim, Juan es alto? Não, Juan es bajo, certo? Então assim, vai pensando aí numa frase que faça sentido, que te ajude a lembrar depois. Depois nós temos ancho. Ancho, o contrário de ancho é estrecho. O que é ancho? Para começo de conversa, é largo, certo? Uma calle ancha é uma rua larga. Cuidado, tá? E uma calle estrecha é uma rua estreita. Ou uma roupa, né? Uma roupa ancha é uma roupa larga. E uma roupa estrecha, né? É estreita, justa no caso, certo? Vamos lá. Arriba. Arriba, o contrário de arriba é fácil, né? Abaixo. Então, tipo, ou em cima ou embaixo. Depois, o sea, el libro está arriba de la mesa, el perro está abajo de la mesa. E assim a gente vai tendo as ideias contrárias. Depois nós temos bruto. Contrário de bruto. Mesma equivalência do português, né? Delicado, vale? E depois nós temos cerca. Cerca a gente já viu, né? A gente lidou com advérbios, a gente viu isso recentemente. Então, cerca é alguma coisa que está perto. O contrário de perto é longe. Como eu digo isso em espanhol? Lejos. Aí você pode dizer, vivo cerca del trabajo, pero vivo lejos de la escuela. Pode ser assim, certo? Vamos lá, a próxima. Complejo. Complejo, simple, né? Igual no português. Algo que, este contenido não é complejo. Esse que a gente está estudando agora. Este contenido é simple. Contrário de
Contento es triste. Contento, triste. Fácil, ¿cierto? Juan está contento, pero Maria está triste. E assim, né? Vai pensando em umas frases. Eu falo as frases aqui, mas quando você for assistir a aula, se você não pensou em nenhuma frase que te faça lembrar dessa palavra, pausa e anota a frase. Pode ver que são sempre frases bem curtas, né? Frases que vão te ajudar mesmo, que você consegue entender elas, ok? Próxima. O que nós temos ali? Corto. Corto, de pelo corto, certo? Ella tiene el pelo corto ou ella tiene el pelo largo. Que daí seria longo, né? Largo é longo, vale? Depois a gente tem dentro, contrário de dentro, fuera. E aí tu puedes decir, estoy dentro de la casa o estoy fuera de la casa. Dejo la bicicleta dentro de la casa o dejo la bicicleta fuera de la casa, vale? A próxima, o que a gente tem? Derrochador. Derrochador e ahorrador. Assim, podem ser outros sinônimos também, né? Ou seja, antônimos. Mas esse foi o que me veio à cabeça. Então, derrochador é alguém que esbanja, né? O esbanjador, aquela pessoa que desperdiça, né? Seja dinheiro, seja energia ou água, né? E o ahorrador é aquela pessoa que ahorra. Ahorra dinheiro para viajar, ahorra energia, ahorra água, certo? Alguém preocupado com o meio ambiente, certo? Alguém que se preocupa, né, com o meio ambiente vai fazer o quê? Vai ahorrar, certo? Lo que el medio ambiente, los recursos naturales. Bueno, depois nós temos tarde, contrário de tarde, a gente viu nos advérbios, temprano. Fácil, né? Me levanto tarde, me levanto temprano. Ok? Buena cosa. Depois temos enfermo. Enfermo é doente. O contrário de doente em português é saudável, né? São. Então, em espanhol, sano. Já? Enfermo, sano. ¿Vale? Ele está enfermo, ele está sano. Ok? Depois nós temos ali igual e diferente, muito fácil, certo? Esto es igual a lo que ya vimos o esto es diferente. ¿Vale? A próxima, rico. Fácil também, né? Pobre. Claro que quando eu digo rico, eu posso estar falando de dinheiro, né? Aí o antônimo é pobre. E a gente usa essa palavra rico para dizer que alguma coisa está gostosa. Este chocolate é muito rico. E para eu dizer que ele não é gostoso, eu vou dizer o quê? Este chocolate é muito malo. Então, eu adotei aqui a gente falar de dinheiro, rico ou pobre. Mas também poderia ser algo ruim, né? Algo que não tem um gosto bom. Vale? Seguimos. Liviano é leve. O que é o contrário de leve? Pesado. Em espanhol, pesado. O sea, el sillón es liviano. Este sillón es liviano. O sea, o sofá é leve. Pero, a veces, el sillón es pesado. ¿Ok? Seguimos. Entretenido. Entretenido é alguma coisa que é entretida, que é legal, né? Que é bacana. Então, dices entretenido. El contrario de esto, aburrido. Entonces, si tú vas a decir, la película es entretenida. Ou seja, divertida, legal. O filme, né? Pero puedes decir, não, essa película é aburrida. É chata, né? Tipo, não tem graça, é chata. De acordo? E o próximo que nós temos, inteligente.
Buena cosa, vamos a usar torpe. Aquí puedes usar torpe, los chicos dicen burro, aturdido. Ay, hay muchas cosas que son lo contrario, ¿cierto? De inteligente. Próxima, antes. Voltamos para os advérbios. Antes, lo contrário é depois. Ok? Pode ver que a gente vai e volta aqui, né? Nos advérbios. Depois temos detrás também, né? Detrás, delante. Detrás mío se sienta alguien. Delante mío está outra persona. Agora, delante mío, não só agora, né? Nos últimos tempos, nos últimos meses, lo que está delante mío es el ordenador, ou seja, é o computador. Buena cosa. Después tenemos difícil, muy fácil. El antónimo de difícil es muy fácil, fácil, ¿vale? Exquisito. Agora sim, a gente está falando de algo que seja saboroso, algo que seja muito gostoso. Então, malo. Por exemplo, el pastel está exquisito. Tipo, ele está muito gostoso. El pastel está malo. Não me gostou. ¿Vale? Joinha. Que mais? Depois temos frio. Fácil, né? O antônimo de frio é muito fácil. Porque, ainda mais para quem mora em Curitiba, né? Porque a gente está sempre falando. Então, ou hace frio ou está caliente, ¿cierto? Frío, calor, frío, caliente, ¿vale? Buena cosa. Gordo. El antônimo de gordo também a gente fala muito por aí, né? Porque a persona puede ser gorda o puede ser flaca. Él es gordo o él es flaco, ¿ya? E a veces, né, às vezes, a pessoa era gorda, pero ahora es flaca. Então, vários, né? Después, limpio. Antônimo de limpio. Fácil, ¿cierto? Sucio. El baño está limpio o el baño está sucio. Y si está sucio, hay que limpiarlo para que esté limpio. Seguimos. Nuevo. Antônimo de nuevo. O que a gente sabe? Sabe, né? A gente já deduz. Bem parecido. Viejo. Tengo un auto nuevo. El mío es viejo. ¿Né? Me voy a comprar un auto nuevo porque el mío já está muy viejo. Você vê? Então você fala ali, né? Na mesma frase, às vezes, o antônimo. Oscuro. Claro. Ali, numa situação de que, está muito escuro, prende a luz, né? Acende a luz, está muito escuro. Está muy claro, ya amaneció, está claro. O prefiero los colores claros, ¿no? Prefiero las cores claras o prefiero las cores oscuras. Ahí dirías, prefiero los colores oscuros, ¿ya? Después tenemos tranquilo. Y el antónimo de tranquilo es agitado, ¿ya? En el caso de que sea, por ejemplo, el río está tranquilo o está agitado. El día está tranquilo o está agitado, ¿vale? Después, izquierda. Muy fácil, ¿cierto? Mi izquierda, mi derecha. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál izquierda? Esta, la única que tengo. ¿O cuál derecha? Esta. Buena. Después, lleno. Vazio. Lleno é cheio, né? Aqui é aquela frase que as pessoas falam, né? O copo tá meio cheio ou meio vazio. Então, se el vaso está medio lleno o medio vacío. ¿Vale? Buena cosa. Depois, norte, fácil.
Lá na aula de geografia, né? Então a gente já sabe que o contrário de norte é sur, com R. Sur. Joia. Então, o viajas hacia el norte o viajas hacia el sur. ¿Ya? Después, subir. Contrario de subir, bajar. Tú subes las escalas o bajas las escalas. ¿Certo? Bueno, malo. ¿Certo? Esto está bueno. Este trabajo está bueno. No, este trabajo está malo. ¿De acuerdo? Joia. Duro, blando. El hormigón todavía está blando. O el hormigón ya está duro, ya está firme, ¿cierto? Bueno, después, cursi. O contrário de cursi es elegante. Ejemplo, essa roupa es cursi. Tipo, essa roupa é brega. Ou essa roupa es elegante. Claro que isso, né? Só para dar um exemplo da utilização da frase. Porque esse é um claro exemplo de uma frase que eu não diria. Ok? Que faço questão de registrar isso, tá? Este cursi elegante não fazem muito a minha cabeça. Então, assim, aqui é uma lista. Por isso que eu fiz questão de ir colocando isso em frases para vocês. Porque eu não gosto de listas, né? Se as listas fossem fáceis de ser decoradas, a gente não faria uma lista para ir ao mercado, né? Porque daí a gente decorava ela. Então, a lista serve, né? Serve para coisas que você não aprende. Então, você vai pegar essa tua lista, vai pegar, né, essas palavras. Quem preparou a aula com certeza já fez frase, porque já sabe que a melhor forma de você aprender palavra é colocar ela numa frase, é colocar ela numa expressão. Porque palavra solta não comunica nada e não te ajuda em nada, certo? Bueno, a gente vai continuar para aquela parte que tem os desenhinhos, ok? Vamos lá. O que a gente tem aqui? Figuras, né? Quando eu peguei esse exercício para fazer, eu falei, ó, gente, que fofo, né? Porque parece que a gente tá na primeira série. Isso é muito legal, porque é muito mais fácil de aprender. As crianças aprendem assim, né? E elas aprendem muito rápido. Então, vamos lá. O que a gente tem ali? Primeira figura. A gente tem uma caneca com alguma coisa quente e um sorvete. Então, a gente tem algo caliente e algo helado. São antônimos, vale? Depois, a gente tem uma princesa e uma bruxa, representando alguém bonita, que é antônimo de fea. Já. Depois, nós temos uma preguiça e um coelho, para representar que o lento é o antônimo do rápido. Certo? Então, a preguiça é lenta, certo? Y el conejo es rápido, ¿cierto? La princesa es bonita y la bruja es fea. El café es caliente y el helado es helado. Bueno, y después, la última de essa linha, temos duas manos, ou seja, temos duas mãos e a gente vai, né, entende que seja direita e esquerda. Então, direita e esquerda. Pode ser que seja diferente. Eu avaliei pela minha ali, tá? Como se tivesse espelhada. Mas se você colocou, né, em ordens diferentes, tudo bem também. Porque é aula de espanhol e não de anatomia. Bom, vamos lá. Depois a gente tem uma escada, certo? E alguém subir e bajar. Ou a gente poderia dizer subiendo y bajando. El chico de amarillo está subiendo la escala y el de rojo está bajando. Né? Subir e bajar. Depois nós temos duas pessoas ali. Tá pingando água, eu entendi que pode ser mojado, né? Então, usei
que el chico de melena, né, de pelo largo, está mojado e el otro está seco. Já? Depois nós temos duas pessoas, dois rapazes, donde uno es alto y el otro es bajo. Entonces yo puedo decir, el chico de amarillo es alto, el de rojo es bajo. ¿Vale? Y después, a seguir, tenemos un gordo y un flaco. Entonces, el de amarillo es gordo y el de rojo es flaco. ¿De acuerdo? Buena cosa. Ahí tenemos otra imagen que me custou muito entenderla, pero bien. Ou seja, tive dificuldade para interpretar, mas optei por aburrido e entretenido. Se eu estiver errada, pode ser que eu esteja errada. Mas qualquer dúvida vocês me perguntam ou me dão uma sugestão. Vocês podem me mandar um Skype me dando uma sugestão. Talvez eu não esteja muito bem na minha interpretação de imagens. Bom, vamos lá. Ah, mas esse eu sei. Nós outros temos dois vestidos, né? Dois vestidos. Um é oscuro e o outro é claro. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿cuál vestido prefieres? ¿El oscuro o el claro? Ah, me gusta el vestido oscuro. E assim, né, você vai ver em que frase isso vai te ajudar a lembrar. Después, tenemos algodón e alguma outra coisa. Bueno, eu entendi assim. Blando y duro. El algodón es blando y el otro es un hierro, es duro. Ya, después tenemos liso y a cuadros. Também pode ser nuevo e viejo. Poderia ser também, tá? Se a gente for interpretar como uma folha, né? Pode ser nueva e vieja. Se for um tecido, liso e a cuadros. Depois temos uma que é mais fácil. Essa é bem fácil, gente. Ai, dentro e fora. Perfeito, né? Porque não dá dúvidas. Você olha e você está vendo que uma frutilla está dentro do vaso e a outra está fora. Bien? Acá temos duas chicas que decimos una está contenta y la otra está triste. ¿Vale? Ah, esta es fácil. Bien fácil. Tenemos dos vestidos, ¿cierto? Y podemos decir que uno es corto y el otro es largo. Tengo un vestido corto. Ella tiene un vestido largo. Largo é o quê? Longo, comprido. ¿Certo? Y la última que tenemos acá, fuerte y bajo. Quanto ao som, né? Então, la radio está fuerte, la música está fuerte o la música está baja. Já? Beleza. Você vê que é bastante isso de, né? Pense na frase, né? Às vezes na mesma frase você pode dizer os dois antônimos, né? Quando você diz, uno está subindo e o outro está bajando. Por exemplo, vale? Bom, vamos lá, vamos continuar. Que na sequência, na apostila de vocês, a gente tem outra tabelinha, né? Então, vamos ver como é que fica essa tabelinha preenchida. Porque hoje, a aula de hoje é basicamente isso, né? Sinonímia e antonímia, então é o que a gente vai apresentar para vocês. Sinônimos e antônimos. Então, a gente tem aqui mais uma tabela. Vamos já pensando nas frases. Gente, se não pensou, pausa aí, pensa um pouquinho como que você usaria essa palavra, né? Tá, então a gente tem agressivo ou agressiva. O antônimo disso seria calmo, lógico. Calmo ou calma, né? Então, mi primo es muy agresivo. O mi primo es muy calmo. Ou aqui, lógico, né? Pense em alguma coisa que te faça depois entender. Algumas palavras você acaba nem precisando disso.
Porque elas são tão parecidas que de repente você não precisa ficar fazendo essa relação, né? Mas tem palavras que você não conhece, né? Que são novidade para você. Então, né, para essas palavras, pense, né? Coloque numa frase para te ajudar a lembrar depois, ok? Bom, vamos lá. Depois, na sequência, nós temos alegre, o contrário de alegre, triste, porque a gente já viu. Carinhoso. O que seria o contrário de carinhoso? Você vê que carinhoso aqui escreve diferente, porém a pronúncia dela, né? Ela é muito parecida. Então, você acaba deduzindo o que é, né? Então tá. Então, o contrário de carinhoso, desapegado. Ok? Quem não escreveu, anota aí. Cerrado ou cerrada. Então eu vou dizer assim: la puerta está cerrada. O la puerta está abierta. El libro está cerrado o el libro está abierto. Bueno, na sequência, temos decidido ou decidida e o contrário disso é indeciso. Mi prima es muy decidida o mi prima es muy indecisa. Ou você pode dizer simplesmente assim na frase, ele ou ela, né? Ele é muito decidido, ele é muito indeciso. Lo mismo em espanhol. Depois temos egoísta. Lo contrario de egoísta es generoso o generosa. ¿Ok? Depois temos guapo, guapo e guapa, que é alguém bonito, né? O contrário de bonito é feo. Entonces, él es guapo o él es feo. Ella es guapa o ella es fea. Bien. Depois temos humilde. Qual seria o contrário de humilde? Em português mesmo. Pensa lá. E em espanhol? Soberbio ou soberbia. Ou seja, ele, não gosto dele, porque ele é soberbio, né? Ou eu gosto dele, porque ele é humilde. Então, em espanhol é o mesmo, né? Soberbio, humilde, ¿vale? Después tenemos idealista. ¿Cuál es lo contrario de una persona idealista? Una persona realista, práctica. Entonces, se eu for falar assim, Pedrito es idealista o es realista, es práctico. Imprudente. Qual seria o contrário de imprudente? Cauteloso. Então, él es imprudente para manejar. Eu poderia dizer, ele é cauteloso para manejar. Né? Tipo, ele é cuidadoso para dirigir ou ele é imprudente para dirigir. Depois, insolidário. Que palavra diferente, né? Então, insolidário, o contrário disso seria solidário. Então, ele é solidário, ella é solidária ou ellos são insolidários, que é o contrário. Então, pensa aí na frase, né? O que você conseguiria colocar. Escreve pequenininho lá do lado. Depois temos introvertido, e o contrário de introvertido é extrovertido. Assim como no português, né? Então, ele é introvertido, uma pessoa tranquila, uma pessoa quieta, ou ele é extrovertido, uma pessoa bulliciosa, que habla muito, né? Ok. Depois nós temos miedoso, o contrário de miedoso, valiente. Miedoso ou miedosa, né? Então, valiente. Depois, sincero, fácil, a gente já, né? Entende? Então, contrário de sincero, falso. Então, ele é sincero, ella é sincera ou ellos são falsos. Ok? Depois, optimista, pessimista. Não seas pessimista ou não seas tão otimista. Né? Então, tipo,
Não me gusta conversar com pessoas pessimistas. Tipo, não gosto de conversar com gente pessimista. Prefiro conversar com gente optimista. Prefiro conversar com pessoas otimistas. Depois, ordenado ou ordenada. Então, daí temos desordenado. E aqui a gente pode se referir a pessoas ou a lugares. Porque eu posso dizer assim: ele é muito ordenado. Ou seja, ele é muito organizado. Mas eu também posso dizer: sua habitação está ordenada. Ou sua habitação está desordenada. Certo? Joia. Depois, orgulhoso, orgullosa, lo contrario de eso, humilde. ¿Cierto? Humilde también sirve para contrário de orgulhoso, assim como serve para o contrário de soberbio. Racional, irracional. Ele é muito racional ou ele é muito irracional. Responsable, irresponsable. Tienes que ser responsable. No seas irresponsable. Você coloca as duas na mesma frase, né? Porque você está dando a ideia, né, de contrapor, né? Uma ideia contrapõe a outra. Não seja, né? Tipo, seja assim, não seja daquele jeito. Sensible, insensible. E aqui, né, numa frase, ele é muito sensible ou ele é insensible. Já? Depois, simpático. Claro, a gente entende simpático, simpática, antipático, antipática. Y aquí lo puedes decir en una frase, tu tío es muy simpático o tu tío es muy antipático. Certo? Depois, tacaño. Olha lá. Ou tacaña, generoso ou generosa. Tacaño é a pessoa, né, que seria egoísta, né? Alguém que guarda as coisas para si. E generoso é a pessoa que doa as coisas. Então, ele es muy tacaño. No me gusta tal persona porque es muy tacaño. O no me gustan las personas tacañas. Prefiero las personas generosas. Certo? Depois, temperamental, reflexivo. Aquela pessoa que é temperamental, a pessoa temperamental explota sempre. Ou seja, ela estoura, ela fala alto, ela grita quando está numa situação difícil. Ou a pessoa pode ser reflexiva, ou seja, em uma situação difícil, está tranquila, serena, pensando. ¿Vale? Depois, tímido. Tímido, osado. ¿Cierto? Tímido o tímida. Entonces, él es muy tímido o él es muy osado. ¿Vale? Depois, trabajador. E aqui nós temos duas opções. A gente pode dizer, lógico, trabalhador, trabalhadora, né? Vago, certo? Ou ocioso. Também é contrário de trabalhador. Certo? Por exemplo, ele é muito trabalhador e seu hermano é um vago. Certo? Ou e seu hermano é ocioso. Vale? Depois, tranquilo, agitado, que a gente já viu, né? Então, o tráfico está tranquilo ou o tráfico está agitado. Já? Espero que sim. O que a gente tem agora na sequência? Nós temos os nossos exercícios, certo? Que normalmente, né, não dá tempo da gente fazer aqui, mas hoje vai dar. Então, vamos lá. Exercício 1. Esse é aquele momento, né? Este momento. É aquele momento que a gente perguntaria: vocês têm alguma dúvida? Mas como não é uma aula síncrona, né? Onde vocês estão interagindo comigo nesse momento. Então, a gente pula a parte do você tem alguma dúvida e vai direto para os exercícios.
certo? Claro que sim, né? Vamos lá. Então, aquí está el ejercicio, voy a leer. Por otra parte, hay que señalar que las diferencias fonéticas léxicas o sintácticas son más importantes en la lengua familiar que en la lengua literaria, que es parecida en todos los países hispanohablantes. De acuerdo con el texto, un sinónimo de la palabra señalar es... E aí a gente tem, né? Declarar, subrayar, reiterar, confirmar e atestigar. Então, eu tô pensando assim, né? Que você vai fazer esse exercício, você já pensou, você já pesquisou, né? Você foi lá no dicionário da RAE, Real Academia Espanhola, que é o melhor, porque ele vai te explicar certinho o significado, o uso dessa palavra em outro lugar. Porque às vezes acontece, né? Você coloca lá, você pesquisa uma coisa e a RAE te fala: olha, isso aqui significa tal coisa. Porém, lá no Chile, eles usam essa palavra para dizer isso aqui, entendeu? Isso é bem bacana. Bom, você já pesquisou lá na RAE e já está sabendo que a resposta é subrayar. Ok? A próxima. En la oración, el gobierno, que cifra en torno a 1 millón el número de manifestantes en las concentraciones más recientes, augura que el movimiento contestatario se está desinflando. El verbo augurar significa... Mesma coisa, né? Nunca ouvi essa palavra. Não sei o que é. O que eu vou fazer? Claramente que eu vou entrar no dicionário. Não em qualquer um, né? Vou entrar no melhor. Então, vou entrar no dicionário da RAE e vou saber que augurar é pronosticar. Hacer um pronóstico. Ok? E ali a gente diria, então, que o governo, em las concentraciones más recientes, pronostica o hace un pronóstico que el movimiento contestatario se está desinflando. ¿Joia? ¿Vamos para 3? A ver, por eso algunas agencias de viaje suelen ofrecer programas para recorrer el mundo, trabajando y ganando dinero para pasar la temporada. En la frase, algunas agencias de viajes suelen ofrecer. La palabra subrayada conlleva la idea de. Primeiro, que es conlleva? O que é isso? Conllevar é tipo levar junto, né? Manter, né? Então, assim, o que é suelen? Vamos entender isso aqui, tá, gente? Verbo soler, que significa ter costume, acostumar, né? Então, suelen são ellos suelen, ellas suelen. Então, algumas agências de viaje suelen, ou seja, costumam. E aí você está respondendo, a palavra subrayada conlleva a ideia de costumbre, né? Tenho costume de, ok? A próxima. Señala la alternativa correcta quanto al sinónimo de la palabra en negrita del fragmento adelante inserido en el texto. Tá, então, a gente vai ver qual é o sinônimo da palavra que está negrita nesse texto aqui. Los días internacionales, dentro de poco viviremos todos hacinados como los piojos vivían en los sobacos de los combatientes de las recientes guerras civiles de triste recuerdo. Bom, dentro de poco viviremos todos hacinados. Hacinados como los piojos, não simplesmente hacinados. Tem que ser como los piojos. Piojos é piolho, tá? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho o que seria, né? Como que os piojos vivem no sovaco dos combatentes? Não faço ideia que palavra seja isso.
Os piolhos vivem vacunados? Sem chance. Vacuna é vacina. Pressionados? Eu até imagino um piolho com uma pressão psicológica. Tenho conta para pagar. Então a gente já automaticamente vai eliminando, né? Aburridos. Eles não são adolescentes para viver aburrido. Então a gente sobrou com poucas ali, né? A gente sobrou com amontonados ou assignados. Se você não tivesse ideia do que essa palavra significa, nesse momento você teria metade de chance de acertar a questão. Não é verdade? Mas aí você vai pela lógica do piolho. Como é que eles moram no sovaco de alguém? Amontonados. Então sempre pense assim, né, gente? Elimina o que não tem chance nenhuma de acontecer. Porque eu penso assim, que de repente é impossível alguém aprender o vocabulário todo de um idioma. E às vezes aparece uma palavra tipo essa, né? Ou o suelen, ou assinado, né? Ou augurar, não sei, palavras que não são tão comuns na fala, no dia a dia. E que são difíceis até para o nativo que fala esse idioma. Então, pensa, uma palavra que é difícil até para o nativo que fala isso. Que você pergunta para uma pessoa que nasceu e cresceu lá e ela nunca ouviu. De tão, né, culta que é essa palavra. E daí cai numa prova, o que você vai fazer? Primeira coisa, não se desespere. Pensamento frio e lógico. Elimina o que não tem jeito de ser. Porque daí você sempre vai sobrar com duas. E nessa hora você tem 50% de chance. Vamos pela matemática, né? 50% já é bem melhor do que. Eram quantas? Eram 5? Do que 20%. Então, muito melhor. Vamos lá pro próximo? Eu acho que eu estourei meu tempo. Ah, meu Deus. Bom, eu vou colocar as respostas lá para vocês. Ou enquanto eu tô aqui me despedindo e dizendo para vocês como é importante a gente pensar nas frases, eu vou colocando já as respostas. Depois você pausa e dá uma olhadinha, tá bom? Gente, é muito importante, né, que vocês pensem, assim como eu falo para vocês, pensem numa frase, pensem em como isso seria usado para aprender, porque a gente sabe que é muito difícil a gente aprender palavra solta, né? Então tá ali, bem rapidinho a gente tá com as questões resolvidas, mas vai estar lá no Drive também. Eu realmente achei que hoje eu teria um pouco mais de tempo. Não deu certo, né? Porque passou rápido. Bom, enfim. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me manda um Skype, né? Ou comenta aqui no vídeo. Aproveita o feriado, revisa bastante. Eu também vou estar, né? Tipo, descansando, vou estar no feriado. Descansando é a maneira de falar, né? Mas vou ter tempo para responder as dúvidas, então aproveita esse feriado para me mandar o que você tiver de dúvida. Entre em contato, esclarece mesmo. E boa semana, bom feriado, bons estudos. Nos vemos.